eu estou compartilhando aqui com vocês numa série de vídeos sobre os lugares bíblicos que inspiram, que ensinam e que testemunham do poder, da graça e da operação de Deus neste mundo. E hoje a gente vai para um lugar também cercado de mistérios, porque tem uma história fantástica que aconteceu ali. É o Monte Nebo. Isso mesmo, o Monte Nebo, aquele que Moisés subiu para que de lá ele pudesse avistar a terra prometida. E foi ali que a história conta que ele morreu, foi enterrado, mas o corpo dele não foi encontrado. Então a gente vai estudar e pensar um pouquinho sobre isso aí nos próximos minutinhos. Enquanto a gente sobe o monte, a gente conversa, ok? Por que Moisés morreu? Por que Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida? Ou por que o corpo dele sumiu? Enfim, são muitos questionamentos e muitas dúvidas que ficam na cabecinha da gente, e a gente vai ver se consegue conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Então, vamos lá, que tem bastante coisa bonita e emocionante para a gente ver. O Monte Nebo fica na Jordânia, que é um país vizinho de Israel, e fica bem em frente a Jerusalém, separados aí pelo Mar Morto, que vocês podem ver aí no mapa. É uma região extremamente montanhosa, então não é assim um monte no formato que a gente imagina, né? É o pico mais alto de uma cadeia de montanhas. Aliás, como é a maioria dos montes bíblicos, eles são assim, com raras exceções, são cadeias de montanhas, vários montes, e o pico mais alto tem esse nome. E no caminho a gente avistou de longe o Monte Hor, que foi onde Arão, o sumo sacerdote, irmão de Moisés, subiu e onde ele morreu e foi sepultado. Então é esse ponto aí mais alto. Foi construída uma capela naquele lugar, e onde está o túmulo de Arão. E por que Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida? A Bíblia conta que lá no deserto de Cádiz, o povo de Israel se rebelou contra ele, contra Arão, porque não tinham água. Deus então mandou Moisés pegar a vara que estava no tabernáculo, reunir o povo, e na frente deles deveria falar para uma determinada rocha, que dela iria jorrar água suficiente para o povo e para os animais. Moisés então pegou a vara, reuniu o povo, mas em vez dele falar para a rocha, confiando que Deus faria a água aparecer, ele foi e falou com o povo. Ouçam, rebeldes, será que é dessa rocha que nós vamos tirar água para vocês? E aí em seguida ele bateu na rocha com a vara 2 vezes. O milagre veio, a água jorrou, e jorra até hoje, né? Se você ainda não viu o vídeo que eu mostro essa rocha, clica aqui em cima nos cards para você assistir depois. Mas Deus falou que ele não tinha confiado nele e nem tinha mostrado a sua santidade para o povo. E por essa razão, nem ele nem Arão iriam conduzir Israel na entrada da terra prometida. Olha só, descobrimos que Moisés era humano também, né? E pisou na bola também, como a gente faz. Então, primeiro, ele duvidou que Deus iria fazer jorrar água. Segundo, ele desobedeceu uma ordem explícita de Deus. Em vez dele falar, ele golpeou a rocha, e 2 vezes ainda, né? Talvez porque no outro episódio, lá no Monte Sinai, no início da caminhada deles, Deus tinha mandado Moisés bater na rocha com a vara, né, para fazer a água brotar. Então, talvez ele ficou pensando nisso, e em vez de falar o que Deus mandou, fazer o que Deus tinha mandado ele fazer, ele foi fazer igual da outra vez, né? Enfim, ele desobedeceu. Terceiro, ele puxou para si a capacidade de fazer surgir a água daquela rocha,
Porventura nós vamos poder tirar água dessa rocha, né? Quarto, ao invés de glorificar o nome de Deus diante do povo e fazer daquele momento um momento bonito de bênção, foi algo misturado com deboche, misturado com raiva, com rebeldia, com falta de fé. E como se não bastasse tudo isso, a gente ainda pode aprofundar um pouco mais nessa análise e pensar o seguinte: 1 Coríntios 10, de 1 a 4, diz que a rocha era Cristo. A rocha que acompanhava o povo no deserto era Cristo, simbolizava Cristo. E esta rocha, profeticamente, então, deveria ter sido ferida uma única vez, o que já tinha acontecido no Sinai, simbolizando a crucificação. E dessa vez, então, deveria ser usado o quê? A vara da graça, a vara que floresceu, e não a vara do juízo. Simbolizando a salvação. Então, além dos 4 erros, né, que a gente citou aqui, que Moisés cometeu intencionalmente, sem saber, ele estava também blasfemando contra o próprio Cristo. E, além disso, tem também a história de que Moisés era o símbolo da lei. E não é a lei que herda o descanso da terra, mas a graça. Enfim, não faltaram motivos para que Moisés não entrasse em Canaã. E dá-lhe subida, né? A gente está subindo o Monte Nebo de ônibus e você está subindo aqui com a gente. Deuteronômio 34 conta que Moisés morreu e foi sepultado pelo próprio Deus em algum lugar dessa região. Mas aí o livro de Judas conta que Satanás reivindicou para si o direito sobre o corpo de Moisés. A Bíblia não fala o motivo, mas tudo indica que Satanás se achou no direito de impedir a salvação e a ressurreição de Moisés devido ao pecado que ele havia cometido. Mas isso não aconteceu, ele não tinha o direito legal sobre Moisés porque Deus o perdoou e o ressuscitou, glorificando o seu corpo. Tanto que ele apareceu para Jesus no Monte da Transfiguração, juntamente com o profeta Elias, que tinha sido trasladado por Deus e levado para o céu num redemoinho. Então, 40 anos depois de atravessarem o Mar Vermelho, já sabendo que iria morrer, Moisés sobe a este monte, de onde ele pôde avistar toda a terra do outro lado do Jordão. E é uma subida em tanto, hein? Naquela época não havia nada construído aqui, óbvio, né? Mas hoje a gente tem estrada muito bem asfaltada, a gente tem estacionamento para os carros que aqui chegam dos turistas, carros, ônibus, táxis, né? Tem vários monumentos que foram construídos. Tem um museu muito bonito com alguns achados arqueológicos e também uma maquete da montanha. Tem também uma igreja que foi construída sobre as ruínas de uma antiga igreja do século VI depois de Cristo. E tem um mirante, de onde você pode ter aí a mesma visão que teve Moisés. E ali ele conseguiu ver o Mar Morto, está ali. Logo depois, em cima das montanhas, é Jerusalém, Hebron, naquela área. O Vale do Jordão ali, Jericó, aquela cidade mais antiga do mundo, está lá.
Ele conseguiu ver tudo isso e desapareceu. A história diz que ele foi morto e enterrado nessa área, mas o corpo dele não foi encontrado. Nós podemos aprender muitas coisas através da história de Moisés, mas eu penso que uma delas que a gente poderia refletir aqui um pouquinho é sobre a importância de temer a Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. O povo de Israel e Moisés tinham uma aliança com Deus e eles quebraram esta aliança. E mesmo diante da graça e da misericórdia de Deus, eles não foram isentos das consequências dessa quebra de aliança. Deus é amor, mas também é justiça. Deus é santo e nós, como filhos de Deus, como representantes dele nessa terra, temos a missão, refletir o caráter de Cristo, de exalar o perfume de Jesus através das nossas vidas. Lembrando que, mesmo com o perdão de Deus, mesmo com a justificação alcançada na cruz, nós teremos que arcar com as consequências de cada atitude que nós tivermos. Isso nos dá segurança, porque sabemos que servimos a um Deus reto e justo, não um Deus instável que perdoa um e não perdoa outro, que releva uma coisa e não releva a outra, mas a segurança de que o Deus a quem servimos é um Deus sério e digno de toda confiança. E podemos confiar que Ele sabe o que faz, da mesma maneira que Ele cuidou de Moisés, né? Ele fez esse carinho com Moisés, Ele permitiu que Moisés visse a terra prometida, não só no Monte Nebo, mas também no Monte da Transfiguração. Quando Moisés apareceu ali para Jesus e juntamente com Elias, então Moisés esteve sim na Terra Santa. Já pensou nisso? Né? Não no tempo dele, não junto com o povo, não junto com seus assessores, com Josué, com Caleb, mas esteve num patamar muito mais glorioso, numa situação muito mais confortável. Ele não precisava guerrear, não precisava conquistar a terra, né? não precisava construir casas, mas ele estava ali já ressurreto e glorioso como resultado da sua intimidade com Deus depois desta vida. Então, que possamos também ter essa certeza. Eu não sei se algum dia você vai ter oportunidade de conhecer Israel, se você já conhece. Eu não sei se eu vou conseguir voltar lá, mas uma coisa a gente tem certeza, de que a Nova Jerusalém pertence àqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador. E nós veremos essa Nova Jerusalém, essa cidade santa, entraremos no descanso do Senhor de maneira plena, absoluta e perfeita. E essa é a nossa esperança. Um abraço a todos vocês e até a próxima.